Essa palavra para o nosso irmão aqui, faz favor. Nosso irmão Odilon. Meus amados irmãos, a presença de Deus em mim reconhece e saúda a presença de Deus em todos vocês. Ou simplificando, namastê. Estamos chegando num período em que comemoramos a representação sagrada da manifestação do aspecto feminino de Deus, que é a mãe, o Espírito que nasceu mulher, veio à matéria manifestar o aspecto feminino divino, assim como aqueles que nascem homens manifestam o aspecto masculino. Espírito, em níveis elevados, como um espírito que a gente conhece como espírito puro, ele integra em si aspecto feminino e masculino. Como nós ainda somos muito ignorantes, muito atrasados, nós viemos de uma forma dual. Então, dividimos esses dois aspectos para aprender a conhecê-lo melhor. Nós que estamos nascidos homens, temos naquele que nasce como mulher um espelho. Assim como aquele que nasce mulher tem no homem um espelho. Porque, apesar de estarmos manifestando o masculino, o feminino está aqui, implícito. Assim como aquele espelho que está nascido mulher, tem implícito o masculino. Quando, ao lidarmos com as mulheres do mundo, as mães, filhas, esposas, amigas, irmãs, tias, avós, na verdade estamos aprendendo a cuidar e a lidar com esse aspecto nosso. Então, o respeitar, o admirar, o entender, o tolerar, o amar esse aspecto feminino que é espelhado através do outro, na verdade é um aprendizado para que a gente um dia possa estar íntegro. A gente aprende a lidar com o lado feminino dessa forma, assim como aquele que nasce mulher aprende a lidar com o masculino dessa forma, à medida que, como vocês lidam com o masculino à sua frente. Mas vamos falar do aspecto feminino. Esse papel tão importante e vivência tão rica para o espírito que nasce na terra. O querido Emmanuel, mentor de Chico, disse para Chico que todo espírito que já alcançou uma certa compreensão do que precisa para evoluir espiritualmente, pede para encarnar como mulher. Chico Xavier costumava dar muito ênfase à capacidade dos espíritos nascidos mulher, principalmente na condição de mãe, de buscar e alcançar diante do Mestre Jesus, Mãe Maria, do Pai, o auxílio para si e para todos aqueles amados à sua volta. O Chico era muito cuidadoso com as palavras, ele evitava palavras vulgares, mas para dar ênfase a essa capacidade, essa condição especial do espírito nascido mulher, ele costumava dizer que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Isso não era demagogia. E ele não usou essa palavra assim tão forte, que ele não gostaria de usar, que é arrombar, né? Ele não usou assim à toa, ele queria dar ênfase a essa capacidade. Olha que coisa admirável que a gente não presta atenção. A gente gosta muito de filme de ficção, filme de magia, e uma coisa especial nesses filmes é quando a gente encontra aquele portal, né? É um portal energético, de onde seres de outro mundo vêm, atravessam para o nosso mundo, ou vão de um mundo para o outro, ou de um universo para o outro.
A gente fica imaginando que coisa fantástica, que ele nos toca, né? Essa viagem, sair de um planeta para o outro, sair de um plano para o outro, e a gente não se dá conta que esse portal existe, só que ele não é fenomênico, ele não é aquela porta de energia vibrando, não, esse portal é um ser vivo. Por onde é que os espíritos que estão no plano espiritual chegam ao plano material? As mães, vocês mães, são os portais. O portal mais fantástico está ao nosso lado todo dia, é a mãe. Porque não seria possível um espírito encarnar sem essa figura do espírito que nasceu em corpo feminino e que se torna um portal para que a gente possa vir do plano espiritual para o plano material. Olha que fantástico, esse portal é um ser vivo, e a gente não se dá conta. A figura feminina na história da humanidade é fantástico, fantástico. Temos exemplos fantásticos. Eu devo a minha chegada ao mundo, é claro, a um desses espíritos que escolheu nascer mulher. Devo também, nessa existência, o meu contato, a minha aproximação do espiritual a essa mulher. Sou grato e devedor a ela por isso. Ela não era espírita, não era espírita. Também não era evangélica. E se perguntassem para ela qual era a religião dela, ela dizia: eu sou católica, mas também não vivia em igreja. Mas era dotada de uma fé e de uma capacidade de compaixão que fazia com que a generosidade dela vivesse servindo ao outro. Era muito caridosa. Perfeita? Não, tinha defeitos. Tinha defeitos. Mas foi ela que me ensinou a parte mais importante da vivência espiritual, que é o amar o próximo, servir o próximo, ser generoso ao próximo. Essa aproximação com o espiritual, ela também não me botou sentado para falar alguma coisa comigo, não. Ela nos ensinou, que não foi só a mim, com silêncio, mas com exemplo. Todas as 18 horas, minha mãe ligava o rádio para ouvir Ave Maria. Trazia o copo d'água, colocava o copo d'água. E aí, onde estivéssemos, quando conversava Ave Maria, onde estivéssemos, no quintal ou qualquer lugar da casa, a gente serenava. Começava a oração, a gente serenava. Era um momento que a gente parava. Ela nunca pediu silêncio, vou fazer Ave Maria. Não. Ela simplesmente botava o copo d'água, ligava, e a fé dela e a vontade de buscar o auxílio que a gente necessitava nos tocava a todos e a gente ficava em silêncio. Logo depois vinha minha mãezinha com um copinho de água. Todo mundo da casa bebia, mesmo que fosse um visitante, ela oferecia. Nem o cachorro, nem os animais ficavam livres de ter que tomar um pouco da água. E foi dessa forma simples que ela me ensinou e me voltou para a espiritualidade, sem impor nada, mas com exemplo, o principal, amar ao próximo. Minha mãe regressou ao plano espiritual dia 25 de dezembro de 2018. Estava muito cansada, vivia dizendo que estava muito difícil lidar com o corpo, estava já com 84 anos. E ela falava que queria ir embora, estava muito cansada, estava sentindo muito o corpo. Eu tive a oportunidade de olhar para ela, uma vez num carro passeando com ela, e falar: mãe, a senhora não tem nada a temer, mãe, quando voltar para o plano espiritual. Ela falou: por que você diz isso, filho? Mãe, quantos afilhados a senhora recebeu? De várias pessoas. A senhora era uma pessoa rica, mãe? A senhora era rica? De muitas posses? Por que essas pessoas faziam questão de que a senhora fosse madrinha dessas crianças? A senhora e meu pai. Porque a senhora era vista como uma pessoa de bem, mãe. Perfeita? Não, mãe, ninguém de nós é. Mas a senhora era generosa, caridosa. A senhora não tem nada a temer quando voltar para o plano espiritual. Eu pude falar pouco tempo isso para ela, antes dela desencarnar. Olha, queridas mães, avós, esposas, filhas,
tias, irmãs, amigas. Façam uso do precedente que a mãe mais simbólica e sagrada para todos nós conseguiu diante do Cristo. A mulher tem dessas coisas, né? A mulher sempre consegue o que quer. Sempre. Por mais turrão, teimoso, determinado que seja o marido, ela consegue. Ou ele vai fazer para poder ficar livre do assédio, ou ela vai convencer que aquilo é a melhor coisa. Mas ela vai conseguir. Sempre arruma um jeito. Nem o Cristo conseguiu ficar livre do assédio da mulher e de ceder a uma vontade de uma mulher. E olha que ele não era casado, hein? Vamos lembrar? Boda de Canaã, acaba o vinho na festa. E era uma desonra para os noivos se não houvesse o vinho para servir aos convidados. Vamos lembrar, o vinho naquela época não fazia ninguém subir na mesa e fazer as loucuras que fazem hoje. Era uma coisa sutil, suave, para confraternização realmente. E aí acaba o vinho na festa. E aí a mãe dos noivos chega para Maria e comenta: acabando o vinho, estamos preocupados, os convidados ainda estão no meio da festa. A mãe Maria conhecia os prodígios do menino Jesus. As coisas que ele faziam pareciam estranhas, não tem respostas. E ele vai até ele e fala do problema. Ele vira para ela e fala: mulher, tu não sabes que ainda não é chegada a minha hora? Porque ainda não era o momento dele começar a realizar as curas, as proezas, os fenômenos. Não era o momento previsto em planos elevados. É um projeto de planos elevados. Mas, mãe, mulher, conversa, sorri. O que ele fez? Descumpriu o estabelecido, foi lá e fez com que não faltasse vinho à festa. A partir do momento que ela abriu esse precedente, todas vocês também têm esse precedente. Todas vocês nascidas na condição feminina têm esse precedente. Façam uso. Façam uso. Lembre, suas preces arrombam as portas dos céus. Esse coração enorme, essa capacidade de amar resilientemente que nós, em corpo masculino, não temos. O homem se estressa logo, culpa a mulher e sai. A mulher tenta de novo. Ou com o filho, ou com o marido, ou seja quem for com que ela esteja cuidando. Ela pode ser, às vezes, até agredida, sofrida, mas ela dá um tempo e ela volta a carga de novo no mesmo amor inicial. O homem desiste logo, se estressa, culpa alguém, sai e deixa por conta dela. Você sabe o que significa o termo resiliente? Na física, é a capacidade de um material, por mais que ele seja amassado ou tirado das suas condições de repouso, ele volta de novo àquela condição sozinho. Então o amor resiliente é aquele que, por mais perturbado, atormentado, atrapalhado, ele volta de novo àquela capacidade inicial de amar, insistentemente, perseverantemente. Vocês têm isso. Todos de vocês são praticamente, não mães só de seus filhos, mas também de seus maridos. Eu tenho uma mãe em casa. A minha, biologicamente, retornou, mas a minha esposa é minha mãe. E faz bem esse papel. Façam uso disso. Olha uma história fantástica de uma mulher, um espírito nascido mulher. Joana de Cusa. Alguém ouviu falar em Joana de Cusa? Cusa não era o sobrenome dela, mas se referia ao marido. Cusa era o superintendente do palácio de Herodes. Ele tinha uma posição social elevada. Estava envolvido com a elite. Mas ela não estava satisfeita com aquela condição e, ouvindo falar do Cristo, da mensagem de amor, de perdão, de servir ao outro, foi buscar o Cristo, ouvir as palestras, ouvir o que ele tinha a dizer. E um dia ela se decidiu a deixar Cusa
e seguir o Cristo. Vai até o Cristo buscá-lo, ele ouve pacientemente, mas ele diz para ela: não, você tem um dever com seu esposo, de amá-lo, ele precisa do seu amor, e você precisa servi-lo. Ele a ofendia, maltratava, era rude, grosseiro, sabia que ela era cristã e ele tratava ela muito mais, de uma forma muito mais violenta ainda, mas ela obedeceu ao Cristo e voltou para cuidar de Cusa. Nesses ambientes voltados para a política, dinheiro, elite, ele acabou caindo em desgraça em meio àquele ambiente e perdeu a posição que ele tinha como coordenador, como administrador do Palácio de Herodes. E em seguida, não conseguindo lidar com tudo isso, com a pobreza, morreu, deixando aquela matrona que vivia numa vida material muito bem estabelecida, sem nada, porque a mulher praticamente vivia em função do que o homem provinha. E aí, linda como era, começaram os assédios de militares romanos, de senadores, de todos que faziam parte da elite. Queriam ela como concubina, amante. Mas ela não aceitou. Não aceitou em hipótese nenhuma vender-se. Porque já tinha entendido a mensagem do mensageiro do amor, da dignidade, da moral, do respeito que se deve ter ao outro, mas sobretudo a si. E ela então, para sustentar o filho, começou a prestar os serviços que na sociedade romana pertencia àqueles mais pobres, mais miseráveis, mais baixos. E ela, que tinha uma vida tranquila, calejou mão, se cansou, se curvou, foi tratada mal por aquelas mulheres que viam uma oportunidade de pisar nela para se sentir superior, sabendo da posição que ela tinha anteriormente. Mas ela foi até o final, até que foi presa por ser cristã e levada ao circo romano, para as histórias tristes que nós todos conhecemos. Ser devorado por fera, apanhar, passar pelas piores condições de tratamento, de humilhação. Conta-se então que no momento em que ela está nos circos, e depois de surrada, ela está amarrada num pau e o filho logo ao seu lado. E o filho fala para ela: mãe, abjura do cristianismo, mãe, abjura do Jesus. E ela nos chama a atenção, dizendo que ele sofreu tudo aquilo para nos dar o exemplo do amor e da conduta correta, e que não deveríamos arredar pé do caminho do amor, do que é justo e da verdade, e que ele devia calar-se. Conta-nos a espiritualidade que depois de surrada, tanto ela como o filho, o romano começou a incendiar as vestes dela, assim como a do filho. E no momento que as vestes dela começou a pegar fogo e o fogo começou a envolvê-la, o romano diz para ela: foi isso que o teu Jesus te ensinou a morrer? Ele pôde ouvir ainda as últimas palavras dela em meio à chama: não, ele também me ensinou a te amar. Foram as últimas palavras de Joana de Cusa. Joana de Cusa é conhecida de todos nós atualmente. Joana de Cusa é Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco. É a mesma Joana, a mesma. Joana de Cusa também é conhecida em um momento muito especial da nossa história como exemplo de serviço, de amor e da vivência do Evangelho do Mestre da Terra. Clara de Assis, a companheira de Francisco de Assis. Próprio Divaldo Franco, quando foi visitar o túmulo de Francisco de Assis e o túmulo de Clara, ele conta que na hora que ele estava olhando para a esfinge de Clara, que existe no túmulo, que Joana de Ângeles se aproxima, e ele pôde notar, perceber a semelhança dos traços fisionômicos. Ela nunca admitiu para ele que foi Clara de Assis, mas aquela forma, aquilo que ela fez de se aproximar exatamente daquela esfinge de Clara,
ela quis dizer para ele em silêncio que ela esteve ali, que foi ela, Joana de Cusa. Ela tem preferência pelo nome Joana. Ela também encarnou no México como uma monja. Também Joana, que era conhecida como grande estudiosa, vivia dentro da biblioteca. Como Joana, na Bahia, na época de uma guerra que infelizmente, perdoe-me, eu esqueci, ela era a madre representante de um convento, e quando os soldados vieram para invadir o convento, para violentar as freiras, ela se colocou diante da porta, enquanto as freiras fugiam no subterrâneo. Ela morreu atravessada por uma baioneta. Olha que lição de amor, olha que força que essa mulher veio manifestando e dando como exemplo. Não vamos esquecer de Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce. Não vamos esquecer de Teresa de Ávila, que é a coordenadora, a diretora no plano espiritual dos trabalhos da Sala 11, a sala que cuida das compulsões, aquilo que é tratado aqui. É ela a coordenadora no plano espiritual mais elevado do trabalho de cuidado com as compulsões. Teresa de Ávila, um espírito também de uma espiritualidade tremenda. Conta-se que ela, menina ainda, muito jovem, fugiu do castelo, ela com o irmão, e procuraram ela, e cadê Teresa? Foram encontrar ela já fugindo do castelo. E o tio encontra e pergunta para onde ela ia com o irmão. Ela falou que ia convencer os mouros a se tornar cristão, que ela precisava auxiliar, que eles estavam perdidos na ignorância da luz, do amor, e que ela ia ensinar a mensagem de Jesus. Teresa de Ávila tem livros fantásticos que podem ser lidos até hoje e pode ensinar a todos nós, independente de qual religião tenhamos, inclusive espírita. Queridas irmãs, vocês que nasceram na condição feminina, façam valer essa condição. Lembre-se, não foi demagógico o que Chico disse. Suas preces arrombam as portas dos céus. O Cristo cedeu e a mãe Maria arrumou um precedente para que todas vocês continuem pedindo e recebendo, buscando e encontrando, batendo e a porta se abrindo para vocês e para todos aqueles que vocês amam. Por mais que o homem tenha personalidade forte, a casa e todos que lá estão giram em torno da mãe. Vocês já viram isso? Por mais que esse pai seja forte, determinado, de um jeito ou de outro, todos giram em torno da mãe, inclusive esse homem, que parece ser tão forte, tão determinado. Por maiores aflições que vocês estejam passando, ou porque vocês são compulsivas, ou porque estão cuidando de um compulsivo, lembrem-se que vocês têm poderes adormecidos, a serem explicitados, manifestados, que pode nos ajudar a todos nesse planeta, todos nós. Minhas homenagens carinhosas a todos vocês que vêm ao mundo na condição feminina, portais para que todos os outros irmãos possam aqui vir, que a abundância, a paz, o amor, e que esse amor resiliente possa nos ajudar agora nesse período de transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Queridos e amados irmãos de jornada, namastê. Muito obrigado. Uma música, por favor.